Olá a todos, vamos dar início à nossa terceira aula de processo civil, terceira aula remota, e o tema que nos cumpre hoje é o tema da revelia, o tema das providências preliminares e o tema do julgamento conforme o estado do processo. O objetivo dessa aula é introduzir o conteúdo para que vocês tenham um bom material para as provas, para concursos, e no nosso encontro online, né, dessa semana, a gente faz aqueles exercícios, os esquemas, para a gente trabalhar esse conteúdo que a gente vai ver hoje. O conteúdo dessa aula eu disse no slide anterior, em relação à leitura complementar da aula de hoje, né, está lá no penúltimo slide, basta vocês clicarem no link e baixar o trecho do livro, que eu julgo um bom livro para vocês de nível de graduação. Como eu já disse, a tarefa eu vou colocar ela no NEAD, vou fazer também um vídeo explicativo, mas no mesmo sentido que a gente vem fazendo de pesquisa de julgados. E o encontro online também está nos últimos slides. Na última aula, como vocês se lembram, nós estudamos contestação, né, vários aspectos importantes, e também estudamos a reconvenção, matéria que vai ser base para a aula de hoje e para as próximas. Eu vou desligar o vídeo para tentar que no final tenha um tamanho menor os slides e facilite a visualização. Pois bem, a revelia é o nosso primeiro assunto da aula de hoje. Eu coloquei nesse slide os 3 artigos que o Código de Processo Civil trata da revelia. E fiz algumas observações em vermelho, algumas anotações importantes. A revelia, se vocês forem procurar uma definição, seria o estado em que o réu se coloca quando ele, devidamente citado, não apresenta a defesa. Ou também quando ele apresenta a defesa fora do prazo. Ou ainda quando ele apresenta a defesa, ainda que dentro do prazo, porém ele não impugna especificamente o que veio na petição inicial. É quando ele faz uma contestação e não vai contra o que foi alegado na inicial. Então, isso também é considerado revelia. Então, esse foi o primeiro asterisco que eu coloquei aqui, né, para deixar isso bem claro, que o código apenas fala que se o réu não contestar, será revel, e não é só se ele não contestar. Mas, enfim, e ainda no 344, ele diz que presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor. Então, o artigo 344 ele traz, né, em que circunstância vai ser considerado revel e a consequência, o efeito da revelia, que é a presunção de que o autor está falando é verdadeiro. Tudo bem. E fiz uma observação. O mandado de citação deve alertar sob a pena de revelia. Né? Eu faço uma ligação com o 344 e o 250, porque lá ele diz que no mandado de citação do réu deve existir um alerta quanto à pena de revelia, caso ele não apresente contestação, ou apresente fora do prazo, ou não impugne especificamente. O artigo 345, ele diz o seguinte: a revelia não produzirá os seus efeitos. É o caso da revelia sendo decretada, mas sem a aplicação dos seus efeitos, do seu efeito principal, né, de presunção da veracidade do que o autor está falando. Não haverá o efeito mencionado quando, diz o inciso 1º, quando houver pluralidade de réus e algum dele contestar a ação. Ou seja, é naquele caso que um réu não contesta, mas o outro réu contesta e a defesa desse outro réu serve para o réu revel. Né? É o caso de litisconsórcio passivo unitário. Outra hipótese em que não haverá efeito da revelia é o do inciso 2, quando o litígio versar sobre os direitos indisponíveis, direito à vida,
da liberdade, direito envolvendo interesse público, né? Ainda que um poder público às vezes perca um prazo, ele não vai ser considerado revel e a contestação, a apelação impetrada vai ser aceita, por se tratar de um direito público indisponível. No inciso 3, ele diz que a petição não haverá os efeitos da revelia se a petição não estiver acompanhada de documento indispensável. O código, na verdade, nem precisava alertar dessa hipótese, né? Se é exigido, por exemplo, para ser dono de alguma coisa, você tem que ter um título de propriedade, né? Um juiz não pode desconsiderar o que a lei manda. Então, só é proprietário quem tem o título. Então, o título é indispensável. E no último inciso, ele diz que esse inciso 4 é o mais relevante aqui para a gente, também em nível de prova, diz que não haverá os efeitos da revelia quando o juiz não se, em outras palavras, quando o juiz não estiver concordando com a petição inicial, quando ele não estiver entendendo verossímil as alegações do autor. Ele não acha que o autor está dizendo a verdade. Então, o juiz ele não aplica o efeito da revelia, de tornar verdadeiro o que o autor está falando. O juiz ele não é porque o réu é revel que o autor tem necessariamente razão. O juiz tem a sua livre convicção. No artigo 346, ele diz que os prazos contra o revel que não tenha patrono fluirão da data de publicação. Ele diz o seguinte, olha, se o réu é revel e ele não tem advogado, ele não vai receber as publicações, ele não vai receber as intimações dos atos do processo, porque ele não quis se defender, então também não vai ter o direito de ser avisado do que está acontecendo ao longo do processo. E, por fim, o parágrafo único diz que o revel poderá intervir no processo a qualquer fase, recebendo no estado em que se encontra. Veja, você não contesta, vai ser considerado revel, mas o processo segue, o juiz ainda não está convencido do que o autor está falando. E aí você vai poder ingressar no processo em qualquer momento. Você pode entrar, ninguém vai te impedir de entrar depois. Porém, você não vai poder praticar atos já preclusos, atos que você já perdeu o prazo. Mas você poderá praticar atos que ainda vão acontecer. Eu coloquei exemplo aqui como produzir provas e comparecer em audiência. Às vezes você perdeu o prazo para contestar, mas você ainda pode entrar no processo e produzir prova, fazer pergunta para testemunha, arrolar testemunha e por aí vai. Terminado o estudo da revelia, eu trago agora nesse slide um panorama de onde a gente está, né, no procedimento comum. Nós havíamos estudado a contestação e reconvenção, estudamos a revelia, que é a ausência delas, e agora nós vamos estudar as providências preliminares, que são, né, o processo voltou agora para o gabinete do juiz para que ele tome essas previdências preliminares após a apresentação da contestação. Mas o que o juiz pode fazer aqui? Essas providências preliminares são atitudes que o juiz deve tomar para garantir o contraditório e para preparar o feito para a próxima fase, que é o julgamento, conforme o estado do processo. Então, o juiz aqui, o código não traz um rol de providências preliminares que o juiz pode tomar. Ele traz apenas a principal, que é a revelia, a réplica. Né? O juiz, em providências preliminares, ele deve proporcionar que o autor se manifeste com relação à contestação. Né? O réu apresentou a contestação, então o juiz, em providência preliminar, vai abrir vista para o autor se manifestar sobre a contestação. Esse é um exemplo de providências preliminares. No próximo slide, tudo isso que eu estou falando está notado no próximo slide. Uma segunda providência preliminar que o juiz pode tomar é decretar a revelia do réu. Imaginemos que o réu ele não apresentou a contestação, ou apresentou para fora do prazo, ou apresentou, mas não impugnou. O juiz vai decretar a revelia desse réu e vai dar continuidade do processo se ele achar, ou ele vai fazer o julgamento, como a gente vai ver. Um outro exemplo de providência preliminar é quando, por exemplo, o réu reconveio.
né? O réu apresentou contestação, mas também uma reconvenção. E aí o juiz vai fazer o quê? Ele vai intimar o autor do processo para contestar a reconvenção. É uma outra medida que o juiz pode tomar aqui antes de fazer o julgamento, passar para a próxima fase. E um último exemplo de providência preliminar é que se, por exemplo, o réu ele, ele nomeia um terceiro, ele, ele indica um terceiro, seja um chamamento, seja uma denunciação da lide, e o que o juiz vai fazer em providência? O juiz vai comunicar esse terceiro indicado pelo réu para integrar ele no processo. Também é uma providência que ele vai ter que tomar em providências preliminares. Então eu peço que leiam com atenção o próximo slide, que está por escrito isso que eu disse agora. Agora, aqui nesse slide, o objetivo é a gente trabalhar o julgamento conforme o estado do processo, que é a fase seguinte à que a gente estudou no slide anterior de providências preliminares. Nesse exemplo aqui, eu coloquei que houve a réplica em providências preliminares, o juiz determinou a réplica, né, que é o autor que faz essa réplica à contestação. Então, já tendo a réplica, o processo agora vai para essa fase de julgamento conforme o estado do processo. E nessa fase, o processo pode seguir três caminhos, né? Por isso que eu dividi aqui, ó, primeiro, segundo e o terceiro caminhos que o processo pode tomar. No primeiro caminho, necessariamente o juiz tem que tentar, nesse momento, é, extinguir o processo se houver alguma, algum vício, alguma falta de pressuposto processual que vai gerar extinção. Por exemplo, a petição inicial está sem assinatura e ninguém corrigiu, a parte autora é menor de idade e não está representada pela mãe e não regulariza, há o acolhimento de coisa julgada ou litispendência. Tudo isso, todas essas causas vão gerar esse caminho do processo, a extinção dele sem análise do mérito. Também poderá ocorrer uma extinção aqui é, com um falso mérito, chamado falso mérito, que é quando o juiz ele não decidiu, ele não tomou uma decisão de quem tem razão, mas o processo vai encerrar com mérito porque algumas causas. Por exemplo, houve um acordo em audiência. Aqui na audiência de mediação, as partes chegaram a um acordo. Então, qual vai ser o caminho do processo? Vai ser essa extinção é, com falso mérito. Por que falso? Porque é mérito, mas o juiz não julgou. Não foi ele que decidiu quem tem razão. Né? Houve um acordo, ou também houve uma renúncia a um direito. Todos esses exemplos estão no próximo slide. Houve uma renúncia, é, houve uma. A parte ré reconheceu o direito, enfim, e prescrição e decadência. São circunstâncias em que o processo vai ser encerrado por esse caminho. O segundo caminho, e esse sim muito mais relevante, porque cai muito mais em prova, é muito mais recente, atual, é o julgamento antecipado do mérito, né? É uma técnica de encurtamento do processo. Esse julgamento antecipado do mérito ele permite que o juiz ele julgue o processo de uma vez. Veja, houve a inicial, não houve acordo, houve a contestação, réplica, e o juiz vai fazer o julgamento de mérito. Ele vai encerrar o processo aqui, sem, por exemplo, passar para a fase de ouvir testemunha, ou para uma audiência, ou produção de prova pericial. Não, ele vai julgar de uma vez antecipado quando houver revelia do réu, né, o réu não contestou e o juiz vai aplicar os efeitos da revelia. Então, o caminho que o processo vai tomar é esse. O juiz vai terminar o processo com um julgamento antecipado, vai sentenciar.
E também ele vai fazer o julgamento antecipado, ainda que não haja revelia, mas se houver desnecessidade de produção de outras provas, porque ele entende que tudo que o autor trouxe na inicial e tudo que o réu trouxe na contestação é suficiente para o julgamento. Então, ele vai também proferir uma sentença de mérito. Pois bem, nesse nosso último slide, cabe tratarmos do terceiro caminho que o juízo pode tomar, né? Não foi o caso de distinguir por vício ou acordo, não foi o caso de fazer o julgamento antecipado, porque ainda há necessidade de produzir prova, não houve revelia. Então, o juiz vai ter que tomar o terceiro caminho, que é o saneamento do feito, né? A decisão de organização e saneamento, que significa que o juiz deve agora preparar o processo para a próxima fase, a fase de produção probatória, que estudaremos, né, para a PR2. A nossa matéria vem até aqui o saneamento. Então, o que o juiz vai fazer nesse despacho? Ele deve fixar, principalmente, né, quais são os limites do processo. E é isso que traz, né, o artigo 357, incisos e incisos. Vamos ver um por um. O inciso 1 diz que ele tem que resolver questões pendentes, questões processuais pendentes. Ah, verificou que tal, né, faltou uma assinatura, verificou que um número da página está errado, tem um arquivo que não está abrindo no processo eletrônico. Então aí o juiz ele arruma, ele determina que seja resolvido esses pequenos erros. Bem, isso o juiz tem que fazer, qualquer manifestação do juiz, ele tem que verificar isso. Então, o relevante é o próximo. Inciso 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Né? O juiz ele tem que dizer o seguinte, olha, o que é relevante aqui, né, o que o autor falou de relevante é isso, isso e isso. O que o réu falou de relevante é isso, isso e isso. E aí o juiz vai determinar, ó, tendo em vista as alegações do autor e as alegações do réu, eu defiro a produção de prova pericial, defiro a produção de prova testemunhal. Ele vai delimitar as principais questões sobre a qual recairá a atividade probatória. No inciso 3, definir a distribuição do ônus da prova. Nós vamos estudar para PR2. Ônus da prova é determinar quem tem que provar quais alegações, né? Quem tem que provar o que no processo. É isso que o juiz vai fazer nesse despacho de saneamento. Inciso 4 diz que ele deve determinar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. O juiz tem que dizer, olha, o direito envolvido aqui um alega tal lei, o outro alega tal lei, né? Vai fazer essa delimitação de questões do direito. E, por fim, deve o juiz, na decisão de saneamento, designar audiência de instrução e julgamento, né? Se ele entender necessário. Nós vamos estudar audiência de instrução e julgamento e vamos ver que a audiência ela só será necessária se houver necessidade de produzir prova, como, por exemplo, a prova oral, como o depoimento das partes e o da testemunha. Mas isso a gente vai ver mais à frente. E a última observação da aula de hoje é que, se a causa eventualmente apresentar complexidade, o juiz deverá designar audiência para que o saneamento seja feito com cooperação das partes. Antigamente, no antigo código, havia uma audiência para fazer o saneamento, né? O juiz olhava para as partes e tentava entender o que cada uma estava alegando, e naquela audiência de saneamento ele decidia, olha, o autor está alegando isso, vai fazer prova dessa forma. O réu alega tal, tal, tal e vai querer provar o que ele alega de tal forma. Então, o código acabou com essa audiência que chamava audiência de 331. Agora, o saneamento ele é feito no gabinete. Porém, se a causa for muito complexa, ele pode sim fazer uma audiência para fazer o saneamento do feito.